Eu vou chamar então o padre. Será que ele já entrou aqui? Porque aí eu tenho que convidar ele, né? Padre, você tá aí? Ele falou que ele estava subindo numa árvore. Vou contar. Ele estava subindo numa árvore, tentando um sinal, porque onde ele tá, a gente vai descobrir onde ele tá passando a quarentena dele, eu vou perguntar pra ele, mas onde ele tá, o sinal é ruim. Então ele tava, tipo, amarrando uma gambiarra, fazendo um negócio, entendeu? Será que ele já conseguiu, gente? Liga aí pra ele, pergunta se ele conseguiu, amor. Fala com ele aí, que ele não tava conseguindo. Olha lá, vamos todo mundo chamar. Vem, padre! É verdade, olha só, tem alguém falando aqui que a gente não vai ser o mesmo, que a gente vai ficar melhor. Você tem que apertar o botão pra botar ele, você sabe, né? Não. Não, ele pode escrever uma... Não, ele escreve pra mim aqui, eu convido. Mas é que ele não escreveu ainda. Ah, tá aqui, pronto. Cadê ele? Vamos lá. Cadê? Pronto. Tadã! Cadê ele? Será que eu consegui, gente? Eu sou babado também nesse negócio aqui. A Bia, padre! Olá! Chegou! Tô aqui há meia hora falando, vim de táxi, me aceita, você não me vê. Mentira! É que tá entrando um monte aqui, eu não tô vendo. São muitas pessoas ao mesmo tempo, aí não dá. Dá cocoreco. Tudo bem? Que saudade, gente! Subi aqui Eu tava falando aqui, padre, não sei se você viu, que é um momento onde a gente tem eu pensei nessa live aqui, porque eu pensei no quanto a gente está numa data importante para quem é cristão, acho que é a data mais importante, né? De renascimento, de ressurreição, de fé, de esperança, mas e o quanto a gente está precisando disso tudo, independente até da religião, porque a gente está precisando realmente de esperança, de fé, de palavras positivas, porque a gente vê muita notícia, a gente vê o tempo todo notícia. E as notícias vão dando aquela angústia, né? Emocionalmente vão bagunçando um pouco a nossa cabeça também. As notícias estão sendo fundamentais para ajudar. Ficar em casa, lava a mão, se cuida, isso tudo está sendo incrível. Mas, ao mesmo tempo, não dá aquele... Tem que ter um contraponto, né? Tem que ter um contraponto. Ainda hoje eu estava falando sobre isso, eu tenho falado muito sobre isso, Angélica. Que a informação, ela até um determinado momento, ela é necessária. Eu acho que nós precisamos, não precisamos ficar alienados. Mas o excesso de informações também pode ser absolutamente prejudicial na manutenção de uma outra saúde, que é a saúde emocional. Exatamente. Nós estamos todos muito preocupados com a saúde física, com o atentado que esse vírus pode representar para nós, mas a gente não pode se esquecer que nós somos corpo e mente. E há outros vírus que podem entrar na mente, que a gente sabe que eles são absolutamente desfavoráveis. Eu aceitei com muito carinho o convite, primeiro porque eu te amo muito, você sabe disso. Você eu que amo. Sua família é uma família que eu ganhei, você sabe disso, a nossa amizade, a nossa comunhão. Mas por quê? Porque eu tenho acompanhado isso em você. De uns 2 anos para cá, de uns 3 anos para cá, isso ficou tão intenso na sua vida, na sua busca pessoal. Quem lhe conhece na intimidade sabe o quanto você preza por ter uma vida espiritual qualificada. E aí é bom a gente dizer, né? Porque às vezes as pessoas, quando nos escutam falando de espiritualidade, podem confundir achando que nós estamos falando de religião somente. Não. Não. A religião, por acaso, pode nos dar a espiritualidade, mas nem é garantia. Mas a espiritualidade é tudo aquilo que, de alguma forma, faz parte do nosso hábito e que nos ajuda a ter essa força interior para vencer a vida, né? É isso. Você falou uma coisa muito, muito importante. Quer dizer, eu acho que você acompanha, você participa da minha intimidade, conhece a minha história nesses últimos anos, e eu acho que foi uma bênção, quer dizer, que aconteceu na minha vida, porque me trouxe... Quando a gente passa por um período turbulento, você sabe disso também, a gente descobre coisas, a gente se encontra nessa turbulência, a gente se encontra muito. E eu fiquei um tempo, sim, com angústias e de decisões na vida, de buscas mesmo, que eu não sabia nem quais eram. E esse tempo que eu tive, longe até da televisão, dos meus fãs, quer dizer, a princípio pode ser um momento angustiante, mas depois você começa a ver o quanto isso é um momento de aprendizado. Eu fui buscar na espiritualidade, nas coisas que eu... na leitura, nas coisas que poderiam me trazer sabedoria de alguma forma.
E eu me encontro hoje muito feliz com isso. Quer dizer, na verdade, eu acho que quando a gente passa por um momento turbulento, a gente pode tirar coisas boas e deve tirar coisas boas. Acho que é o aprendizado mesmo. Então, a gente está passando por um momento agora super turbulento, todo mundo, algumas pessoas mais, outras, mas está todo mundo no mesmo barco, né? Isso que eu acho que é diferente disso que a gente está vivendo hoje. Não tem esse ou aquele, o rico, o pobre. Tá, claro que cada um com a sua dificuldade, mas está todo mundo. A gente percebeu que quando um sofre, o outro sofre também. Nós Aqui somos na muito China, onde for. conectados, né? É uma A gente está conexão que não tem como conectado, a gente negar. exatamente. E eu me lembro que várias vezes nós conversamos, particularmente, é bom que agora nós estamos na live, que a gente pode contar para os outros o que a gente fala entre nós, né? Eu me lembro que uma vez nós conversamos demoradamente sobre aquilo que nós chamamos de falso conflito. De as pessoas, de uma maneira muito geral, todo mundo diz isso. Nossa, eu preciso parar um pouco. Eu preciso diminuir o meu ritmo de trabalho. Eu preciso dar mais atenção às coisas do coração, às coisas da mente, do espírito. Uhum. Só que a gente falou isso durante anos e anos e anos e ninguém mexeu um pauzinho para isso ser alterado. É verdade. E, de repente, a vida nos desconstruiu de uma forma que não podemos mais, não temos outra opção. A não separar, né? E tem uma coisa assim, a gente fica, eu sempre falo isso aqui com o Luciano em casa, a gente ficava assim, mas que isso está acontecendo? Onde é que a gente vai parar? Aquilo está acontecendo, onde é que a gente vai parar? A gente parou. Parou, já estamos parados há muito tempo. Né? E as coisas estão paradas e eu acho que tendo a oportunidade de olhar para dentro, né? De olhar para o lado, olhar para trabalhar essa palavrinha que ficou tão na moda ultimamente, mas que muita gente não sabia nem o significado dela, que é a empatia. Né? E você agora, e você, quando eu digo, não estou falando só para você, Angélica, estou falando para todo mundo que agora, nesse momento, nos acompanha, nós precisamos enfrentar um desafio de purificar a relação que a gente tem com cada pessoa da nossa casa. O Martin Buber, eu gosto sempre de citá-lo, ele tem uma explicação muito interessante para a regra da simpatia e da antipatia. Ele diz que toda vez que eu estou diante de um outro ser humano, nasce uma terceira, que tem vida própria. Então, aquilo que emocionalmente acontece quando você está diante do Luciano, faz surgir uma terceira pessoa. É por essa pessoa que nós nos apaixonamos, ou então é essa pessoa que nós rejeitamos. Você pode observar que eu adoro isso, eu adoro quando você fala isso, porque eu acredito muito nisso. Né? A gente, quando se encontra, a gente gera uma terceira pessoa. Terceira pessoa que você não gera com ninguém outra. Exatamente. Com nenhuma outra pessoa. E às vezes nós gostamos muito de algumas pessoas, mas a gente só funciona com elas quando a gente tem mais uma pessoa do lado. Já observou isso? Existem alguns amigos que não suportam a solidão com ele. Não tem assunto, não tem muito o que falar. Tem que ter esse terceiro elemento. Não é tão forte para nos vincular. E agora, minha amiga, não tem como você fugir disso. Ou você presta atenção no terceiro elemento que você gera com a Eva, no terceiro elemento que você gera com o Benício, que você gera com o Joaquim, com o Luciano, com sua mãe, com seu pai, com Débora, e por aí você vai desdobrando todas as pessoas que fazem parte da sua vida. A pressa que a gente vive no dia a dia, às vezes não nos permite nem qualificar os nossos relacionamentos. É impressionante como, às vezes, nós ficamos dentro de casamentos, dentro de relacionamentos de amizade, anos e anos, sem termos colocado uma problematização que é absolutamente saudável para a renovação do vínculo. Sim. Porque as pessoas não se... tem gente que não se permite, né, padre, também esse aprofundamento, né? Olhar mesmo. Essa conexão. Que conexão é essa que hoje as pessoas estão... A gente fala tanto a gente está se conectando aqui pela internet, as famílias estão se conectando dessa forma, né? Mas é uma forma, né? É um jeito. E a gente pode usar isso a favor mesmo. Que não estava sendo usado antes. Sim, você já está nesse... Eu falo para você, eu brinco, né? Eu sempre falo para a Angélica, minha gente, que ela deu assim, ó, ela deu uma acordada para a vida. Depois que aquele avião passou aquele susto neles, ela nunca mais foi a mesma pessoa. E a pessoa que ela se tornou... Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer como a gente conhece. É um ser humano tão lúcido, tão esclarecido, tão simples, simplificado. Você está nesse momento da vida em que a vida te simplificou. E o que eu acho mais interessante, Angélica, o que eu acho mais interessante é que não tem mais como a gente voltar atrás.
Não há. Eu estava Não. falando anteontem, eu dei uma palestra para a Rede Positivo de educadores, de ensino, e Uhum. eu falei para um grupo fechado de professores e educadores, e eu fazia justamente a diferenciação entre conexão e comunhão. Nós estamos todos conectados, pode observar. Você está conectado o tempo todo com seus filhos, com seus amigos, com seus grupos. Você participa dos grupos de mães da escola dos seus meninos. Uhum. Você está conectado o tempo todo. Agora, dificilmente nós estamos em comunhão. A conexão é uma antessala da comunhão. É um lado muito frágil ainda da comunhão. Claro, é a partir da conexão que nós criamos a comunhão. Mas só a conexão não nos torna uns dos outros. E hoje, o que eu tenho a comunhão que faz com que a gente esteja conectado, na verdade, né? Porque, na verdade, o próprio significado é muito bonito, né? É estar em comum. É igual o significado de entender. O que significa entender? Você entrar na tenda do outro. Então, quando eu lhe digo alguma coisa sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida interior, você só vai me entender, Angélica, se você, além de me ouvir, entrar na tenda da minha vida, do meu coração e estabelecer comigo um sentimento de misericórdia, que é você ser capaz de sentir comigo. Você ser capaz de colocar as suas dores no bolso, os seus preconceitos, os seus pontos de vista e me olhar somente a partir de mim. Isso é um desafio enorme, que às vezes nós não fazemos dentro de casa. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme de conviver com o outro e de estabelecer uma comunhão, é porque a gente não abre mão do olhar que a gente já tem sobre ele. Então nós já vamos com e na todos pressa os da nossos vida, né? preconceitos. E na pressa da vida, e no dia a dia, na correria. Vocês estão vendo por que eu gosto tanto de conversar com ele, gente? Agora, dando uma rasgada de sedas mesmo, assim, o Padre Fábio, ele chegou arrebatando os nossos corações, porque é uma das pessoas mais generosas, inteligentes, que sabe ler o outro de uma forma muito linda. Ele consegue me ler melhor do que eu poderia conseguir. Então, assim, ele consegue enxergar através. E é muito, para mim, eu sou muito grata e para mim é muito especial ser sua amiga. Assim, acho que foi mais um presente que Deus me deu, de verdade. Obrigado, obrigado. Agora, olha só, a Carol tá mandando mexido. Muitos beijos pra gente aqui também. Toda hora ela entra falando, tá aqui falando Carolzinha. Um monte. Você tá passando a sua quarentena onde? Você tá Estou onde? passando Tá em em casa. Texas? Estou passando em Tauba, Texas. Estou aqui na minha casinha. Acabamos de celebrar a Paixão de Jesus. Estamos fazendo... Eu estou com algumas pessoas aqui, um grupinho pequeno de 4 pessoas, são as que convivem comigo. Eu importei 2 beatas quando começou a quarentena para ajudar a responder na missa. Claro, tem que ter, gente. E eu tenho procurado as minhas beatas, né? As minhas amigas. A gente podia todo mundo para ir, a gente ficava aí fazendo a beatice, você sabe, né? Pois é. Cata o seu voador e vem para cá. Então, olha aqui, mas e a sua rotina? Como é que tá aí, assim? O que você tá... Absolutamente normal. Eu tenho feito assim, tenho procurado tomar banho de manhã, porque isso é simbólico para mim. Eu sempre tomei banho para sair, para fazer qualquer coisa, então eu finjo que eu vou sair. Eu só não visto uma roupinha arrumadinha, eu fico muito arrumado no dia a dia. Só visto uma camisa mais bonitinha para falar com você. Cabelo para cima, toda... o padre toma banho e se arruma. Eu não calcei nenhum sapato desde que nós entramos na quarentena, porque para mim o estar descalço é muito simbólico. Aí eu tenho feito um estudo, eu tenho lido um livro numa perspectiva de estudos, é uma obra longa, são mais de 3.000 páginas, tenho me ocupado assim, estamos fazendo as nossas celebrações aqui, estou muito ligado àquilo que eu posso fazer, estou aderindo muitas campanhas importantes de ajuda social, como vocês estão fazendo, como o Luciano Isso está tomando muito seu tempo também, né? Porque a gente fica envolvido com isso, a gente se envolve emocionalmente, a gente vai fazer uma doação, uma coisa. O Luciano, ele começa às 8 horas da manhã e volta para casa, eu falo 8 da noite. Só a gente se envolve muito, porque muita gente também, né, padre, sofrendo nesse momento, precisando muito, né? Eu fico imaginando o que você tem de fazer para segurar esse homem quieto, né? Porque ele... Não tem noção. Você não falar mal dele. Você tem noção, sim, meu nome está sendo usado em vão, hein? Eu tô aqui, eu sou o menino da luz, tá? Eu faço a luz. Você está fazendo uma técnica. Eu queria só intrometendo, só lembrando que o padre... Não, você fica, eu tô aqui atrás. Isso, o padre, ele se arrumou para a live, porque normalmente ele tá com camiseta de clube e sentado numa escada. Ele botou uma camiseta de estampa e foi para uma locação externa. Eu
também me arrumei Ai, pra ai. ser um ator. Gente, isso aqui tem 20 dias que eu não faço. Mas é, a quarentena deu uma desconstruída na gente, que é boa, né, Maravilhoso. Angélica? Não é Você bom? sabe que tem tudo a ver com a quaresma. A quaresma, que é um período de vida mais regrada, de sacrifício, de Sim. jejum, de oração, a gente há muito tempo não. Claro, eu como cristão, eu fico observando, eu gosto de viver a diferença do tempo litúrgico. Mas eu tinha observado que para muitos católicos, o tempo quaresmal já não significava um tempo diferente. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe, a gente não podia ligar o rádio durante a quaresma em casa. A gente tinha todo um ritual Sim. de vida mais modesta, de vida Uhum. mais simples. Agora, inevitavelmente, ou se foi uma providência divina, não sei, nós começamos a viver essa recessão logo após o carnaval, que inicia o tempo quaresmal, que culmina hoje, né? Sim. Ontem nós iniciamos a primeira celebração do Tríduo É, Pascal. tem a passagem do sofrimento, aí vai para a esperança, né? Que é a paixão de Cristo, não é isso? Vamos É a Paixão explicar de o Cristo. processo. Isso. Ontem nós celebramos a instituição da Eucaristia, que é o Isso. primeiro passo que Jesus dá para continuar entre nós. Jesus, sabendo que iria morrer, ele precisa criar um ritual em que a gente celebre para tê-lo presente entre nós. Então, o ritual é Tá. importante. Da mesma forma como você envia uma carta para alguém. Isso é um simbólico da sua presença. Nós Uhum. acreditamos, então, que toda vez que nós dividimos o pão, isso é muito significativo, nas espécies do pão e do vinho, que são transformados no corpo e sangue, nós temos a presença real de Jesus entre nós. Então, ontem nós iniciamos isso, por isso é o dia do Padre. Toda quinta-feira santa, nós celebramos o dia do Padre. Tá. Hoje, nós celebramos a morte. Então, entre hoje e amanhã, nós temos o silêncio, o período do silêncio que nos faz pensar nessa passagem. A dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, nos ajudando a passar para amanhã à noite tocarmos os sinos, iluminar as nossas igrejas e dizer glória, o Senhor ressuscitou. E aí, Entendi. E aí iluminados é por um novo alegria. tempo, E aí vem a alegria. isso. Como é que Aí a vem gente os ovos pode, de padre? A gente está Páscoa. vivendo, eu acho que a gente está vivendo esse período que a gente está vivendo agora. Como é que a gente pode relacionar? Você falou um monte de coisa aí que começou a vir na minha cabeça o que a gente está vivendo, assim. Como é que a gente consegue relacionar o que nós estamos passando com toda essa peregrinação, com esses 3 dias, com essa coisa da paixão de Cristo, quer dizer, do sofrimento para a esperança, né? Do começo, que é o sofrimento, para a esperança, que é o domingo, que é a alegria da ressurreição. Como é que a gente pode relacionar nesse momento que a gente está vivendo agora? Olha, cada um de nós hoje que está precisando viver a recessão sente que dói um pouco mais algumas coisas. Hoje eu falava que há muitas pessoas que estão sofrendo muito com a solidão, porque estão trancafiadas em apartamentos, sozinhas, distante de seus pais, distantes às vezes dos filhos. Eu conheço alguns profissionais da saúde que não estão voltando para casa, que optaram pela segurança dos idosos que têm em casa, ficar num quarto de hotel enquanto trabalham nesse período. Então, há pessoas que estão sofrendo muito com a solidão. Então, como é que nós nos identificamos com Jesus? Jesus também sofreu a solidão na cruz. Tanto é que ele fala, Pai, por que me abandonaste? A cruz não foi fácil para Jesus. Ah, mas ele era Deus, sim, mas a gente não pode esquecer que ele era humano. Quem estava padecendo naquela cruz também era o homem encarnado, Jesus, que teve medo da morte, que chorou uns dias antes no Getsemane. Na verdade, uma noite anterior, ele sofreu no Getsemane, ele chorou aquela sofreu, né? Ele solidão. viveu Muito. esse sentimento. Ele sofreu a angústia da morte. Então, há pessoas que estão vivendo muito essa solidão, Angélica. Então, aí tem o coração unido ao coração de Jesus pela própria solidão que o momento nos pede. Há pessoas que estão sofrendo materialmente. E isso é muito triste, é muito triste. Nós sabemos que há muitas famílias que estão com restrição de alimentos. E eu sei que nós estamos correndo atrás, nós estamos fazendo de tudo para que este alimento chegue nas mesas de muitas pessoas que não têm. Eu até agradeço o Luciano mesmo essa semana. Acho que foi no dia do meu aniversário. Ele falou, padre, se tiver alguém aí precisando, manda para mim, porque nós estamos com um projeto de entregar alimento. É Nós isso. precisamos de alguém que faça a logística. Quando você evoca meu nome em vão, eu entro, tá? Eu tô jogando palitinho com o Joaquim aqui ao lado. Mas é o seguinte, mas tem uma coisa importante no que você falou agora, padre, que eu acho que vale, que é super importante,
que a solidariedade nesse momento, nessa semana tão especial, que é uma semana também que é o Pêssego judaico, mais a Semana Santa, eu acho que, com todas as dificuldades e sofrimento que está acontecendo, acho que o brasileiro mostrou a sua solidariedade de maneira muito intensa e muito expressiva nas últimas 3 semanas. Eu acho que as pessoas estão aprendendo também a serem solidárias, né? Elas estão tendo prazer, sentindo o gostinho desse altruísmo, né? Sabe o que é o mais lindo? É você identificar que onde há muita miséria, a solidariedade não é ausente. Eu vejo aqui, eu moro numa região simples e eu tenho certeza que os meus vizinhos estão conversando entre eles, à medida que é possível, para perguntar, está faltando alguma coisa aí? Até nessa semana passada, nós estávamos aqui, o que a gente pode fazer? Eu falei, gente, o gesto mais concreto é procurar quem está perto de nós. Às vezes eu quero mandar uma contribuição lá para a África. Graças a Deus eu tenho uma parceria lindíssima de trabalhos assistenciais na África que eu nunca vi o rosto daquelas pessoas. Eu faço isso com as peregrinações que vocês conhecem, o Gilberto, da Obra de Maria. Nós ajudamos um trabalho lindíssimo na África. O Luciano já foi até lá. Sim, o Luciano conhece. Nunca vi o rosto daquelas crianças, mas agora é a hora da solidariedade mais próxima. Eu preciso saber se eu tenho algum vizinho meu passando necessidade. É isso, do lado, né? Está ali do lado. Está aqui do lado, está sob o meu olhar. Eu sempre digo, Angélica, que existem algumas caridades que Deus me coloca para ver. Às vezes Deus mostra coisas que não é para você pedir o outro para fazer. É porque Ele quer que você cuide daquilo. Eu tenho muita atenção nisso. Às vezes eu me deparo com alguma história de vida. Eu falo, o que eu posso fazer por essa pessoa? Porque eu sei que Deus me colocou diante dela para ajudá-la. Não foi para pedir que alguém fizesse por ela. Mas eu acho que a caridade, acho que ela é uma forma de viver a fé, né? São Paulo dizia que é a maneira mais elaborada de compreensão divina. Se eu souber falar a língua dos anjos, se eu tiver tal diploma, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu não tiver amor, de nada valeria. Não vai valer nada, exatamente. Renato Russo musicou esse poema, essa carta de São Paulo aos Coríntios, de maneira linda, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que faz barulho, mas que não resolve nada. Então a gente estava falando, pessoas que sofrem a solidão, pessoas que sofrem a restrição ilimitar, a alimentar, material. E eu acho que é aquela que nós hoje estamos, neste momento, tratando e ajudando. Que é a pessoa que tem um processo depressivo, de tristeza e falta de esperança. Hoje, Angélica, eu conversava com a Abílio Diniz, numa live que foi muito, muito, muito boa. Eu estava dizendo para ele, a gente estava conversando sobre o risco que é. Às vezes a gente acha que nós estamos perdendo a fé em Deus. Não é isso, não. Nós não estamos perdendo a fé em Deus. Nós estamos perdendo, às vezes, a esperança. Você pode observar, nada abala a sua capacidade de crer em Deus. Mas, às vezes, você não é capaz de acreditar que Deus acredita em você. Porque, às vezes, você tem um olhar tão depreciativo sobre você. Às vezes, você se olha com tanto desprezo, com tanta falta de misericórdia. E quando eu tenho essas duas dimensões da fé, eu creio em Deus e creio que Deus acredita em mim, nós estamos falando justamente do conceito de esperança. Porque quando eu sei que Deus acredita em mim, que Ele não desistiu de mim, que ainda há muita coisa que fazer, minha amiga, eu vou encarar a minha vida. Vamos encarar qualquer coisa. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, por que eu acho que também é tão importante a gente estar aqui hoje falando, e acho que é pela esperança, né? Eu acho que a gente tem como a gente acabou de falar, muita gente sofrendo, falta material, falta de comida, falta de gente morrendo, enfim, a gente tem muita coisa triste acontecendo. E é muito fácil perder a esperança, é muito fácil se abalar emocionalmente com tudo isso. E se a gente não cuidar hoje do emocional, se a gente não cuidar da cabeça, da nossa cabeça, da cabeça de quem está do lado da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de quem a gente conhece, de quem a gente não conhece, quando você começa a falar essas palavras lindas aqui, e quando você injeta um pouco de esperança nas pessoas com as suas palavras, isso é fundamental nesse momento. É importante a doação de comida, de dinheiro, de roupa, do que for.
Mas é fundamental cuidar do emocional e da cabeça de todo mundo hoje. Desculpa eu colocar aqui, padre, me intrometendo de novo. Você falou uma coisa importante, eu estou ouvindo vocês conversarem. Você falou que você acorda todo dia de manhã e toma banho, porque essa era a sua rotina. E eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer, que eu acho importante que vocês estavam falando, assim, a saúde mental depende, a saúde mental não é um remédio que você tem que tomar, não é assim, é você cuidar de você. Ou seja, se você puder tomar um sol, nem que seja na janela da sua casa ou na laje, você tomar um sol, se você criar uma rotina, você tomar banho, se você se alimentar, obviamente muita gente está sofrendo para se alimentar nesse momento, mas quem puder se alimentar na rotina, essa rotina ajuda muito a manter a saúde mental. E quem não puder, quer dizer, Muito. e a gente ajudar o outro. Acho que tem uma coisa também, quem é mãe, eu acho que sabe bem o que eu vou falar. Quando a gente tem um filho pequeno e tudo, a gente fica muito frágil. E a gente precisa da ajuda da mãe, da sogra. A gente precisa de alguém te ajudando, uma vizinha que vai lá e segura o bebê para você ir ao banheiro. Né? Tem umas coisas assim, você precisa de ajuda. Tanta coisa. Não é? E a gente está vivendo esse momento. O mundo está precisando de ajuda. As pessoas estão precisando de ajuda, seja, como a gente falou, comida, seja emocionalmente falando. Então, a gente tem que ser um pouco mãe de todo mundo. A gente tem que fazer essa conexão, para mim, é muito, muito bacana, porque eu sei como é que é você se sentir fragilizado por ter um bebê ali. Você precisa de ajuda, não adianta. Né? E se você não tem, eu fico imaginando as mães que não têm, eu falava, meu Deus do céu, precisa. Porque então, hoje todo mundo precisa desse colo, assim. Todo mundo precisa, seja com a palavra, você disse tudo. Né? Ou materialmente falando mesmo. A gente tem que cuidar da cabeça. Nós precisamos ficar atento em qual é a realidade que a vida hoje permite a nossa intervenção positiva. É assim que a gente vai minimizar a força do pessimismo. É assim que a gente vai diminuir a força do pessimismo em nós. Quando a gente se sente parte integrante de um processo de transformação. Olha, tudo isso que está acontecendo não pode ser em vão. Nós não podemos viver toda essa limitação, toda essa restrição, todas as consequências econômicas que nós vamos ter daqui para frente. Tudo isso não pode ser em vão. Não, e eu acho que é não é um momento de nós descobrirmos qual é a nossa parte nesse processo todo. Você disse uma coisa que faz muito sentido para mim. É a hora de pegar as pessoas no colo. Seja através da nossa ajuda material, seja através do nosso telefone. Nós não estamos vivendo isolamento social. Nós estamos vivendo isolamento físico. Você pode muito bem estar presente na vida das pessoas. Sabe o que eu achei que seria um bom exercício de quaresma para nós nessa quarentena, Angélica? Você começar a lembrar das pessoas com quem você teve uma indisposição, com quem de repente houve um entrave, uma falta de perdão. Seria tão interessante se a gente usasse esse tempo para voltar. Não é reintegrar a pessoa na sua vida, não. É, quem sabe, fazer um pedido de perdão para que o distanciamento fique leve. Olha, eu te magoei naquela época, me perdoe. Isso é colocar a pessoa no colo. Toda vez que nós perdoamos alguém, nós colocamos no colo. Toda vez que a gente fala uma coisa boa para alguém, a gente sabe o poder. Nós estamos aqui com 40 mil pessoas nos assistindo agora. Isso. E muito mais outras que vão nos assistir depois. Eu fico pensando a força que hoje a internet tem de nos permitir chegar de forma positiva na vida de pessoas. É muito forte e a gente deveria usar sempre, e acho que esse é o momento da gente começar isso. Pode ser que uma das mudanças que vai acontecer depois de tudo que a gente está vivendo seja isso, quer dizer, começar a usar de forma positiva, né? Vamos parar com o rancor, com a mágoa, com as palavras soltas e que machucam, porque a gente não está na hora de machucar ninguém, a gente está na hora de botar todo mundo no colo com amor. Né? O padre, o senhor falou uma coisa também que eu acho que a gente não pode... Eu entro aqui só na pescoçada. Vocês estão falando de colo. Eu acho também que a gente não pode ter nessa fase o que acontece. Eu acho que a gente tem que dar colo, sem a menor dúvida. Mas não tem que ter vergonha de pedir colo quando a gente precisa também. Com certeza. Muita gente vai precisar de colo. Você tem que ter coragem de falar, eu estou precisando de colo, entendeu? Então, isso vale para qualquer coisa. É isso aí. Total. Eu me lembro que quando eu vivi aquela fase terrível na minha vida, há 2 anos e meio, os meus amigos, a primeira coisa que fizeram, os mais próximos, correram aqui para casa. E eu vivi dias horríveis. Foi Você uma pediu semana... ajuda ou as pessoas que te conhecem foram se aproximando? Eles quiseram vir. Eu não tinha força nem de pedir.
Mas uma coisa que me tocou muito é que essas pessoas passaram aqui comigo aqueles quase 15 dias em que eu não tinha força de sair do quarto. Vocês dois me acompanharam de longe, a Carol, o nosso grupo, né? O nosso grupo de WhatsApp, vocês me acompanharam de longe. E a primeira coisa que vocês fizeram quando eu tive força de sair daqui foi me levar para casa de vocês. E eu me lembro que nós ficamos uns 3, 4 dias assim numa convivência muito próxima. Fomos ao aniversário da Preta. Foi quando a gente se aproximou mais até, Foi. né? Foi um momento em que a nossa amizade ficou... que vocês me ofereceram esse colo. E é tão interessante, Angélica, porque eu, como padre, às vezes, é o que o Luciano disse, às vezes eu não tenho coragem de pedir. Porque você dá colo para todo mundo, né? O padre acaba vivendo um pouco essa construção da imagem de que ele tem resposta para tudo, de que ele vai ter sempre uma palavra de conforto. Eu não tenho nem direito, às vezes, de chorar os meus mortos, porque as pessoas já ficam olhando para mim esperando que eu tenha um comportamento diferente do delas. Eu enfrento os meus conflitos, às vezes, sem ter o direito de expressar a minha fragilidade. Isso é muito doído. É muito e eu sei difícil. Que há muitas pessoas dentro de casa agora que precisam se trancar dentro do banheiro se quiserem chorar. Existem pessoas que precisam aproveitar a hora do banho para poder lavar a alma, porque não se sentem à vontade de fazer isso na frente do esposo, da esposa, dos filhos, dos irmãos, de quem quer que cria seja. que cria uma coisa de que tem que estar forte, de tem que ser forte, é imposto. Isso é imposto pela gente mesmo, não é pelo outro. A gente não adianta culpar o outro também, né? A gente pode trabalhar isso, deve trabalhar isso. Ontem eu amanheci de muito farol baixo. Ontem eu estava péssimo. É mesmo? E aí, muito ruim, sem vontade de nada, sem vontade. Já estava assim na noite anterior. Mas essa quarentena faz isso com a gente, sabia? Esse momento que a gente está vivendo, muita gente vem falando isso. Tem um dia que você acorda meio... Aí a Lourdinha que está aqui, ela me abraçou e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, eu só tenho necessidade de que ninguém me pergunte o que eu tenho. Porque nessa hora eu não sei dizer o que eu tenho. E se eu tentar dizer, vai ficar pior. Só me abraça, só esteja comigo. Ponto, não vamos fazer pergunta. Aí nós fomos fazer um joguinho, nós jogamos, rimos bastante. Não me alegrou muito, mas eu fiquei lá fazendo meu teatrinho para tentar jogar um ânimo dentro da alma. Aí eu fui para o meu quarto, tomei meu banho, fiz um banho terapêutico que eu aprendi muito com a Regina, que é uma monja hinduísta que tem em Campos do Jordão. Ela conheço, é sensacional. Você conhece? Ela me ensinou o ritual do banho. Água quente, água fria. Água quente para curar, água fria para isso, aquilo. Aí eu fico lá, ela me deu uma almofadinha para sentar, para fazer a posição de reflexão, que é Você meditou, padre? Isso, é isso que eu queria te falar. Ah. E aí, de repente, quando eu sentei e fiquei lá naquela posição que você me ensinou, que algumas vezes nós fizemos juntos, eu fui respirando, como se o meu corpo estivesse vivendo um processo de autocura. Sim. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa a gente ter o direito de viver isso, mas eu sei que essa realidade não é a de todos nós. Não é a de todo mundo. Nós. E você chegar a isso também, né? Você tem uma estrutura que alguém chegou para você e falou: o que você tem? Vem aqui e tal. Não é todo mundo que tem isso. Mas a gente pode buscar isso. O que a gente está fazendo hoje aqui, você contando a sua intimidade, contando a forma como você saiu de uma situação assim, acho que encoraja muita gente a se analisar. Olhar quando acontece e falar, não, eu vou atrás também. Eu vou correr, vou atrás vou correr atrás disso. Correr atrás disso, até porque a gente está vivendo um momento de novo que tem disso, você acorda virada mesmo. Eu acordo virada. Eu medito 2 vezes por dia. Eu faço Quando yoga. Eu acordo virada. Não acordo virada? Ixi! Imagina que não. Joaquim, eu acordo virada? Acho que acorda. Enfia ela dentro da caixa, Joaquim. A caixa de madeira que ela comprou. Eu entro na minha caixa, fico lá desesperadamente tentando voltar. Conta a caixa orgânica. É a minha caixa orgânica. Ele conhece a minha caixa orgânica. Eu entro lá e eu medito lá dentro. Ela é uma captador de energia. É ótimo. Cientificamente, com bastante respaldo científicos, inclusive. É maravilhosa. Mas assim, e mesmo assim tem isso. Quer dizer, a gente tem estrutura, tem acesso a coisas, a buscas e tal. Mas a gente acaba ficando nisso. Principalmente, acho que pela quantidade de informação, a tristeza que a gente sente pelo outro também. E você vê tanta gente sofrendo. E aí não é sempre que você consegue ficar com essa esperança toda. É normal, né? Não dá para ficar. E eu me lembro que a invenção mais maravilhosa que eu
que eu acho que a humanidade fez nos últimos tempos são os velórios coletivos. Velório? Os velórios públicos, Ah. coletivos não públicos, porque Sim. antes o defunto ficava na casa da gente. Então, você tinha que ter pelo menos um conhecimento daquele defunto para você ter o direito de entrar lá e visitar a família, visitar o defunto, enfim. Quando passou a ser público, meu amigo, eu não quero saber quem é o defunto, eu quero chorar. Você entra lá dentro e chora tudo que tiver que chorar, que ninguém vai te perguntar por que você está chorando. Ninguém chora. Chora tudo que tem que chorar. Agora, e chorar, às vezes, faz muito bem. Às vezes a gente não tem direito de chorar em casa, nós perdemos alguns direitos tão básicos, as pessoas não toleram as fraquezas umas das outras. É verdade. Que tristeza isso, Angélica. Em que momento a gente foi impondo esses limites ao outro? Ou você não pode ser você. Você não pode estar ali, bem. você não pode estar inteiro ali. Por quê? Ou então, quando você... Oi. Desculpa, estou ouvindo vocês falarem aqui e estou realmente prestando atenção. Eu acho tão importante o que vocês estão fazendo. Olha, você prestando atenção na gente é bom, hein? Sinal. Vou até te falar por quê. Porque eu acho que as pessoas... Ninguém estava preparado para o que está acontecendo. Ninguém estava preparado para a sala de casa virar escritório ou estúdio de televisão. Ninguém estava preparado para a varanda virar a rua ou para não encontrar, para não beijar, para não abraçar essa distância que nos foi imposta. Então, acho que está todo mundo muito inseguro em relação ao que vem pela frente, assim. Muita gente não sabe, muita gente que achava que tinha uma vida estável foi dragada para a pobreza em 15 dias. Não sabe se vai ter comida semana que vem. É, isso mesmo. Nisso a solidariedade ajuda. Mas eu acho muito importante o que você está falando, padre. Assim, a gente tem que ajudar a confortar o espírito e a alma das pessoas, para que elas fiquem calmas, com a esperança de que vai passar, por mais dolorido que esteja. A verdade é que vai passar. Então é importante o senhor falar. Já está Sempre passando. passa. Na verdade, a gente sabe que vai passar. Eu tenho uma aqui que está em pânico. Eu tenho uma quarentenada aqui que ela está em pânico o tempo todo. Aí eu abraço ela e falo assim, só penso o seguinte, hoje é um dia mais próximo da cura. Cada dia que nós aguentarmos ficar aqui, trancados nessa casa, os cientistas lá trabalhando incessantemente, nós estamos mais próximos de terminar essa quarentena, de nós reassumirmos a nossa vida. Então, é essa esperança que a gente precisa manter viva. Sim, é essa esperança. Sabendo que lá fora tem muita gente até se sacrificando por nós, né? Claro. O pessoal de saúde, o pessoal de trabalhos necessários. Quer dizer, tem muita gente aí. Então, vamos acreditar. É difícil? Mas vamos acreditar. E, principalmente, vamos tentar manter a sanidade mental. Porque isso é o que vai manter a gente, inclusive, apto para ajudar, para a solidariedade, para doar, para se doar. Se a nossa cabeça bote a máscara em você primeiro, para depois botar no outro. Dos outros, não adianta. E ninguém não pode... Assim, obviamente, quem pode ajudar, você conseguir colocar um prato a mais de comida em qualquer mesa que estava sem, padre, é uma vitória a mais. Então, eu estou bem seguro assim, que a gente tem que, mais do que nunca, empoderar a solidariedade, que ela vai ter um papel muito importante nessa fase que a gente está vivendo. Acho que ela já está empoderada, acho que a gente está conseguindo trazer isso. Acho que a Débora acabou de falar aqui dos médicos e do pessoal de enfermagem. Essas pessoas são pessoas, a ciência, o que tem trabalhado, são pessoas que acho que nunca foram tão valorizadas. Então, assim, já está servindo para isso, esse momento que a gente está vivendo, para um olhar para essa galera. Um incentivo à pesquisa, né? Porque a ciência, a pesquisa, era sempre a verba não precisa para esse pessoal. Nós nunca mais vamos nos esquecer que nós estamos dentro de casa porque nós estamos esperando a ciência dar uma resposta. É isso que está acontecendo. É o que está acontecendo. Não é o jogador de futebol, não é a atriz, não é a celebridade, não é aquela pessoa que de maior de destaque do mundo que está criando uma solução para nós. Não. São rostos anônimos, são nomes que a gente nunca ouviu falar, de cientistas aí da herança do Luciano, que Israel é hoje o lugar em que a vacina está num processo mais avançado. São estudantezinhos lá que a gente nunca imaginou que nossa vida estivesse tão ligada a eles. Eles são os protagonistas da nossa vida hoje. A economia mundial, a saúde da sua mãe, o direito de ir e vir, está hoje nas mãos de cientistas que precisam buscar, primeiro, um remédio para impedir a evolução do vírus, caso nós sejamos contaminados,
ou uma vacina para nos livrar definitivamente da possibilidade de ter Sabe isso. o O mundo virou um funil. Lá vem Nós eu de estamos novo. aqui nesse funil. Senta aqui. Não, né? não, não, não. Só falar. Não, que o Faz padre a falou uma coisa. interferência. O padre falou uma coisa aqui, que a sensação que me veio, padre, te ouvindo, vocês dois fortaleceram a ciência, os cientistas, os médicos, os enfermeiros, quem está se arriscando por todos nós. E muita gente tem falado que a gente está vivendo isso. Eu fiz uma entrevista com aquele Yuval Harari, o autor, e que eu devo publicar amanhã, provavelmente, tem um trechinho no Caldeirão e tal, mas que ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tem tratado, muita gente tem tratado esse tema como uma guerra, como se estivesse guerreando, uma economia de guerra, coisas de guerra. E o Harari fala uma coisa muito verdadeira. Ele falou, na guerra, você está sempre tentando destruir o outro. O mérito é do soldado com as suas metralhadoras ali no front, tentando matar o maior número de pessoas. E a gente está vendo exatamente o contrário. É todo mundo junto pela salvação, pela saúde, pela proteção. Ou seja, que o protagonista agora não é o exército ou a tecnologia militar, é o médico, é a ciência. O médico, é a ciência. É isso então, mesmo. eu achei boa essa reflexão de não usar a guerra como referência nesse caso. Entendeu? É isso mesmo. E a gente tem mais é que enaltecer fez... mesmo essas pessoas, e essas pessoas da ciência, e as pessoas que estão aí também mantendo a cidade pra gente, os garis, o pessoal que trabalha em farmácia, que entrega comida. Essa gente está aí por nós. Construindo nossos bastidores, né? Eu sempre gosto de pensar em quem faz a minha vida ser possível. Eu não tenho, o meu olhar não abrange. Eu não sei quem fez o pão que eu como, eu não sei quem amassou a manteiga que chegou na minha mesa, mas eu sempre gosto de fazer uma menção a elas. Dentro de mim, não é para o outro, não. Nossa, essa água que eu estou tomando foi trazida por alguém. Esse alimento que eu estou comendo, alguém trabalhou, produziu. Sim, sim. Eu estou me lembrando aqui de um... Nós estamos falando de manter a esperança viva. A gente falou dos judeus. Eu lembrei de Viktor Frankl, que é um grande estudioso do comportamento humano, que foi submetido aos sofrimentos do campo de concentração, Angélica. Quando ele foi colocado lá, ele começou a observar que todos aqueles que já sabiam ter perdido as suas famílias, eles se entregavam a um processo de morte. Eles deixavam de acreditar na possibilidade de saírem dali, porque sabiam que não tinham mais quem reencontrar. Toda vez que nós somos submetidos a um processo assim, a desesperança se estabelece. E o Viktor Frankl não sabia se quando ele saísse dali ele ia encontrar alguém. Mas ele queria manter viva a esperança dentro dele para ele suportar o tempo. Porque se ele saísse, ele iria procurar pelas pessoas. E o que ele fez? Ele plantou um vasinho de flor. Como ele não tinha nenhum amor para alimentar com a possibilidade de reencontro, porque ele não sabia se eles estavam vivos, ele plantou essa plantinha. E ele estabeleceu com essa plantinha que ele colocou na janela da cela dele uma relação de responsabilidade. Ele impôs para ele assim a regra: se eu morrer, ela morre também. Então, neste momento, o sentido da vida para mim é cuidar deste vasinho de flor. Às vezes, minha amiga, nós queremos grandes projetos. Nós queremos realizar grandes coisas. Como você sabe, a sua casa ela está sempre cheia de grandes projetos. Você casou-se com um homem que pensa o tempo todo, você tem filhos empreendedores, você vive num contexto de muito empreendimento. Mas, de repente, a vida nos retira tudo isso e a única coisa que nós precisamos fazer é cuidar do significado da vida. É como se nós também tivéssemos uma plantinha na janela que só precisamos regar, mais nada. É quando o nosso máximo não resolve. Ninguém está pedindo o seu máximo. Pelo contrário. O seu máximo, a sua angústia hoje é justamente não poder dar o máximo. Você não pode sair de casa para trabalhar, você não pode sair de casa para ajudar. Tudo em nós hoje é mínimo, é menor. Nós somos jogados dentro de um contexto de bastidores e não tanto de protagonismo. Nós somos jogados para a simplicidade das coisas. Somos nós e o vasinho de flor. É você que agora nos assiste e o vasinho de flor que você precisa olhar. O que hoje você pode cuidar para que a sua esperança se mantenha viva? Para que você não incorra no risco de pensar que está tudo perdido e que não há algo a ser feito depois que tudo isso passar. Porque existe, né, padre? Porque tem. E as coisas simples, você
enfim, a gente fala muito da simplicidade da vida. Você é uma pessoa muito simples, né? Enfim, gosta das coisas simples. O simples tem gente que tem muita dificuldade de encontrar. É engraçado isso, né? Porque E é o que dá a gente, vida, que é o que dá sabor à vida. a gente tem medo da nudez, né? A gente tem medo da nudez. A nudez, vou me explicar bem. Nós temos medo quando nos retiram os cargos que a gente tem. A gente tem medo de não significar mais. Quantas pessoas se apegam, trabalham, têm até um desejo de diminuir, mas elas têm medo de deixarem de significar. Elas têm medo de perderem a utilidade. Então, às vezes, nós queremos tudo, porque é uma forma que a gente tem de esconder o medo mais simples, que é de perder o valor, que é de não receber mais o afeto que antes a gente recebia das pessoas. Hoje que lindo, eu gosto tanto de ouvir você falar. A gente podia fazer... Porque vai acabar daqui 10 minutos a nossa 1 hora. Vai. Mas a gente podia fazer todo dia. Vamos. O que vocês acham? 45 mil pessoas vendo? O que vocês acham? A gente não podia fazer todo dia? Seria ótimo fazer aqui um programinha. Mas eu tenho o privilégio de ter essas palavras, às vezes, assim, só para mim. Olha que lindo. Ah, meu Deus. Olha aqui. Hoje eu postei um vídeo em que eu mostro Jesus crucificado. E ele está tão desprotegido. Ele não tem mais nada. Ele não tem os amigos que andaram atrás. Ele não tem ali as pessoas que foram para se alimentar daquela multiplicação dos pães. É só ele. Até a roupa lhe foi retirada. É dessa nudez que eu estou falando. O nosso rei, coroado de espinhos, está nu naquela cruz, mas ele não é um fracassado. E ele nos recorda que toda vez que a vida nos colocar assim também, com uma sensação de fracasso, a gente precisa pensar, isso é só uma passagem. Isso está passando. Daqui a pouco eu estou na ressurreição de tudo isso. Amém. E aí essa nudez deixa de nos condenar. Deus do céu. Você me faz até chorar, gente. Que é isso? Aí ela passa a ser salvífica. Que lindo. Posso pedir uma coisinha para a gente terminar a nossa live? Que faltam 9 minutos? Pode, minha amiga. Só mais uma coisinha, já que eu já estou emocionada aqui com o que você falou agora, desse momento que a gente está vivendo. A gente pode fazer uma oração, rezar um pouquinho juntos aqui? Mas é claro. Vamos? Claro, vamos sim. Vamos todos, nós aqui, essas 48 mil pessoas que estão vendo a gente, mais quem for assistir depois. Vamos rezar por todos, para esse momento passar, por esse final de semana tão especial para a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o que nós lhe pedimos, Senhor Jesus, é o mesmo despojamento que o Senhor está vivendo na cruz. Que nós não tenhamos medo de tudo aquilo que hoje nos falta. Que essa nudez que hoje precisamos experimentar, a partir de uma situação que nos coloca também em alguns calvários, cada um a seu modo, cada um vivendo a sua dor. Hoje nós falamos de tantas formas de dor que este tempo difícil tem provocado. Não importa qual seja. Talvez nós nunca tenhamos ficado tão parecidos com o Senhor como hoje. Sem os nossos recursos, sem tudo aquilo que a gente usa para a gente ser para a gente ser amado, para a gente ser querido, para a gente ser respeitado. Pode ser que nós nunca tenhamos vivido tanto de forma parecida com o Senhor na cruz. Hoje nós queremos pedir, Jesus, que o teu sangue precioso derramado por todos nós possa atingir o nosso entendimento e provocar um movimento de esperança dentro de nós, alegria em quem está triste, esperança em quem está desesperado, disposição em quem está desanimado. Que o teu sangue precioso, Jesus, seja derramado sobre todos nós, para que este momento temporário de cruz seja apenas uma belíssima e frutuosa passagem para a ressurreição. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Amém. Que lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Que a gente tenha conseguido passar um pouco de alegria, de esperança, de fé para as pessoas e que a gente aproveite esse momento privilegiado que a gente tem, até a voz, né, que a gente tem, para justamente fazer isso mesmo nesse momento que a gente está vivendo. Ajudar, dividir, compartilhar, trazer alegria para todo mundo. Plantar E o vasinho. plantar o vasinho. E cuidar. Que a gente faça Eu tô com esse quase todo mundo aqui. Joaquim, a Eva, Vem cá, Benício. vem cá, Benício não tá. Tá todo mundo querendo Benício dar tá um beijo, tá ausente acabando o esses nosso dias. tempo. Tá. Vem, Eva. A minha mãe! Aí, Joca. Cadê ela? Ela E queria... Eva? Cadê Dona Angelina? Vai chegar a tempo? Ô, padre, A eu nossa queria dizer evangélica mais católica. Eu queria que ela viesse aqui para te falar isso. Eu queria dizer que vocês dois hoje prestaram um serviço de utilidade pública para a alma das pessoas. Ô, meu amigo. Para isso a gente Verdade vive. mesmo, não importa onde as pessoas morem, não importa as dificuldades que elas estão vivendo, está todo mundo mais conectado do que nunca. Uma marolinha aqui vira um tsunami ali. Então, É isso aí. eu acho que vocês foram muito, muito felizes os dois em tudo que vocês falaram. Então, parabéns para os dois. E o que é mais bonito, Luciano, é a gente saber que agora quem participou divulga, manda para alguém, porque um monte de gente grava, um monte de gente multiplica o que a gente fala. Multiplica. Vamos E são multiplicar essas o amor. células. Não vamos esparramar fofoca, não vamos jogar aquilo que hoje não edifica ninguém. Nós estamos num tempo em que a gente deveria nos reservar a somente dizer aquilo que edifica. Já chega o número de sofrimento que hoje nós temos no mundo. Nós estamos com muita necessidade de desparramar o que é bom, o que faz bem e o que edifica. Chega de julgamento. Chega de julgamento. De palavras grosseiras. Vamos tentar ser suave. Né? Eu acho que se a gente não aprender nada com tudo que todos nós estamos vivendo nesse momento, globalmente falando, se a gente não entender as mensagens espirituais que estão vindo, isso a despeito de todo o sofrimento de quem está sem comida na mesa, ou quem perdeu alguém querido, que muita gente já morreu em função disso. Eu acho que tem muitos aprendizados, padre. Eu acho que vocês passaram por vários hoje aqui deles, vocês dois. Eu acho que a gente tem que sair daqui pelo menos mais fraterno, pensando no próximo. Acho que a coisa da solidariedade é muito importante mesmo. Cada comida na mesa que a gente conseguir colocar é uma vitória por dia. É isso e a gente mesmo. vai conseguir. A gente Padre... fazer... E que o nosso gesto, esse gesto material, seja cheio de alma. Faz tanta diferença quando a gente recebe alguma ajuda material que veio de alguém que nos ama, que quer o nosso bem. A gente não é só um número de estatística para aquele que está ajudando. A gente é uma família que está sofrendo as restrições deste momento e alguém olhou com amor para nós. Porque aí isso faz bem para vocês e faz bem para quem recebe. Isso é muito bonito. E ajudar o outro faz um bem danado. É uma sensação tão boa. É tão bom, porque é uma troca, é troca de energia, né, também. Energeticamente falando, é muito bacana. Não tenho dúvida. O amor é energia, amei, minha viu? amiga. Amei! O mais incrível Também é vocês passarem nenhuma hora falando sem fazer fofoca nenhuma, sem não falar nada. Tá vendo? Sério, uma hora, isso nunca aconteceu, nunca vi. É possível. Mas é que agora a gente vai desligar e aí a gente vai... Você salva essa Cai no live aí WhatsApp, pra gente. Salva a live para a gente poder colocar para as pessoas, Angélica. Boa! Todo mundo pedindo aqui. E muito obrigado, todo mundo. Eu fiquei tentando ler o carinho de todo mundo aqui. Eu também, mas muito eu ficava prestando atenção obrigado. em você aqui, mas foi lindo. Muita gente, muitos amigos aqui também recado. falando com a gente. Foi lindo, viu? Olha, te amo. Também beijo. te amo muito. E Obrigado. até a próxima. Até a tchau, próxima. gente. Eu vou desligar que vai acabar em 2 minutinhos. Tchau, tchau, tchau. Como é que ele salva? Me ajuda a salvar. Uhum. Ah.